potencialidade do Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu acho que eles não sabem em que país eles estão. É uma potência, sabe? Quando eu comecei a ver estatísticas da quantidade de água que tem no Brasil, de laranja, de gado, eu falei, isso aqui é uma potência. Olá, eu sou Vitor Cosme falando com você, sempre trazendo gente super interessante para falar sobre a vida nos negócios e sobre esse negócio chamado vida. E, puxa vida, a gente tem tanto a aprender, a gente acha que a vida nos negócios, a vida nas empresas é uma coisa tão simples para a gente acorda, vai para o trabalho, volta, acha que a vida é assim, e eventualmente a gente muda de trabalho, a gente muda de carreira, mas a gente está sempre num círculo tão limitado. De repente hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa com uma história tão grande de trabalho em multinacionais, trabalho em empresas totalmente diferentes, em países diferentes. Eu estou recebendo aqui a Mardelli. Que alegria, Mardelli. Obrigado por você estar aqui com essa paciência aqui falando com você. Feliz de estar falando com você. É isso aí. Então, Mardelli, primeiro fala suas credenciais. Fala a tua formação, o teu começo de carreira e depois a gente vai caminhando por aí. Lindo. Então, eu sou venezuelana, brasileira também. Eu me formei como engenheira de computação na Universidade Simón Bolívar, que é muito reconhecida lá na Venezuela, em Caracas. Aí depois eu tive a oportunidade de fazer um MBA, na Universidade de Nova York, em NYU. E depois disso, agora, hoje, esta semana, estou fazendo um curso de PDC, de Conselheiros, na Fundação Dom Cabral. Aí, dentro das empresas que eu já trabalhei como na IBM muitos anos, em diferentes países, e agora estou na Sodexo. Você faz muito treinamento mais voltado na área de negócio, né? Agora, eu sei que você, sim, morou nos Estados Unidos, em Nova York, e você morou também no Panamá, não foi isso? Não, eu morei em Londres. Mas quando eu era Londres pequena. eu não sabia. Mas quando eu era pequena, porque eu acho que isso vem da família. Meu pai e minha mãe foram fazer uma especialização lá. Aí eu fui pequena, de 13, mas isso mudou para mim. O fato de morar em outros países, para mim, não é uma perda, sabe? Quando eu saía da Venezuela, para mim, o que eu vou ganhar? Quando eu fui morar em Nova York, em Miami, moramos também, e agora em Brasil só. Que legal. Me conta uma coisa, Mardelli, o que você diria nesse mundo corporativo, de grandes empresas, quais são os grandes predicados, quais são as grandes qualidades que a pessoa tem que ter para conseguir participar de uma vida corporativa numa empresa como essa? O que é uma qualidade de verdade? Que às vezes a gente fica achando que a vida é só se formar, ou a vida é só trabalhar muito, ou fazer o que manda. O que de fato importa? Eu acho que tem uma qualidade. Primeiro você tem que entender que o Brasil é muito grande. Então, você pode trabalhar em empresas maravilhosas brasileiras. E aí é uma escolha você trabalhar em empresa internacional, ou como falam, transnacionais. Por quê? Porque quando você trabalha nesse tipo de empresa, você tem que, pelo menos, ter conhecimento do inglês. Isso você não precisa em uma empresa brasileira, mexicana, se não trabalha na área, obviamente, internacional, de negócios fora do Brasil. Mas inglês, e isso para mim foi porque que eu misturo. O fato de eu ter morado na Inglaterra, ter aprendido a falar inglês, me abriu muitas portas nesse mundo corporativo internacional, de empresas transnacionais. E aí, hoje, eu acho que algo que é muito importante é você não sofrer com as mudanças. As pessoas falam de ser adaptável. Adaptável até que é bom e não tão bom, porque você tem que challengear o status quo, mas você tem que sempre ver as mudanças como o que eu vou ganhar.
e eu vejo que a pessoa sempre vem primeiro o que eu vou perder. Aquela coisa de vaso meio cheio, meio vazio. Então, as mudanças sempre traem coisas que você vai ganhar, mas eu sinto que tem pessoas que sofrem com isso. Isso é uma competência importante hoje. A segunda é você, gostando ou não gostando, eu já tive posições que eu não gostava. Você sempre tem que fazer o melhor de você, sempre. Porque alguém vai olhar, alguém vai saber, nossa, ela não gostou, mas fez de um jeito muito bom. Então, você sempre tem que fazer o melhor. A conversa, a companhia, grande ou pequena, é seu gestor imediato. Então, você tem, a conversa tem que ser assim, com esse gestor, com a RH, mas para o resto da empresa, você está feliz, você está fazendo o que tem que fazer com muitas vontade e fazendo o melhor. Para você fazer o melhor, eu trabalhei em uma empresa que a teoria é que cada 3 anos você tinha que mudar. Então eu já fui vendas. Mudar de área. Exato. Tá. Eu já fui vendas, eu sou RH agora, eu já fui engenheiro de pré-vendas, eu já trabalhei com compensação, com produto. E nesse ambiente, você sempre tem que estudar. Uma vida como se fala em inglês, de continuous learning, aprendizado contínuo. Não é brincadeira, não é lá. Você tem que continuar sempre se formando. Hoje é mais fácil. Na minha época, você sempre tinha que sair, pegar estudo fora. Agora você tem online, você tem na internet, você tem cursos que pode fazer virtual. Mas se você não coloca na agenda o fato de estudar, você pode ficar atrás. Não é só por tecnologia, é porque tudo vai mudando, tudo. E por muito que você seja mais júnior da empresa, ou seja, um vice-presidente, sempre, onde você entrar, tem que perguntar qual é a estratégia dessa empresa. Me explica a estratégia que depois eu sei como eu, sendo analista de sistemas, como que eu consigo acompanhar Como eu vou isso? oferecer o meu talento Para a isso. serviço da estratégia, é isso? Exatamente, Perfeito. porque às vezes tem pessoas que não sabem, me conhecem, e eu acho que é muito importante isso. É. Eu estava falando com uma pessoa que estava falando de fazer a coisa certa do jeito errado, né? Quer dizer, é muito fácil você fazer a coisa certa do jeito errado. Outra coisa que você falou que eu acho, aliás, você está falando um monte de coisas que às vezes estão lá e que passam desapercebido. Outra coisa é que talvez nada pior para a gente que o sucesso de ontem. Quando a gente aprende a fazer alguma coisa bem, a gente quer ficar naquela situação de conforto. A física explica isso, a inércia é exatamente isso. Eu estou aqui, eu quero continuar assim. Você se desafiar para fazer um novo, para fazer uma forma nova, para aprender uma nova forma de fazer e abrir mão de algum sucesso eventual que você já tenha tido, isso é um desafio e tanto, né? Agora, a gente está sendo aqui um pouco econômico, porque, na verdade, eu não estou falando aqui só com uma executiva, eu estou falando com uma pessoa que veio com os filhos pequenos aqui para o Brasil e tinha que segurar a onda de ser executiva, de mudar a cada 3 anos de área, tinha que aprender coisas e tinha 2 filhos para cuidar num país estranho. Conta um pouco disso, Mardelli. Essa é uma história maravilhosa, porque eu saí da Venezuela, como você falou, quando a Andrea tinha 8 anos e o Victor tinha 11. Mas aí eu comecei a ficar com medo. Como mãe, eu viajava muito, obviamente meu esposo me ajudava muito, mas eu ficava fora dos meus filhos, aí começou a ter sequestro, E aí eu comecei a me entender, que eu acho que isso também é uma competência. Você tem que saber quem que você é. E antes de ser uma executiva, eu era mãe. Eu falava, eu não consigo balancear isso se eu estou trabalhando. Porque quando eu estou trabalhando. Eu não estou ligando como que você está. Cada quem tem que ter um rol. Então, eu não posso estar do México cuidando se minha filha comeu em Caracas. Aí eu não comecei a não ter essa harmonia, começou a impactar meu trabalho. Eu vi que começou a impactar. Aí eu falei com meu marido, falei, não, nós temos que sair. Eu tive a oportunidade maravilhosa
de sair para o Brasil. Eu não falava a língua, ainda não falo, eu não conhecia ninguém, mas eu tive uma empresa maravilhosa que me colocou aqui. Desde a visão de trabalho, foi uma oportunidade gigante conhecer o Brasil, ter uma responsabilidade latino-americana. Mas, desde a perspectiva pessoal, foi muito difícil, mas a única vantagem foi que foi no Brasil, porque eu consegui aqui uma sociedade que gosta de crianças, que gosta de ajudar, que ainda é uma sociedade humana e que eu não mudaria por nada, juro por Deus. Então, mas eu cheguei aqui, claro, eu estava sozinha com 2 filhos, e quando você sai de seu país, onde você tem uma mãe, um cunhado, um irmão, uma infraestrutura que te ajuda, claro. Aí eu cheguei aqui e várias vezes eu tive que repensar por que eu estou aqui. E o que me confortava era porque eu estava aqui por a necessidade básica humana, que era a segurança. Então, o que eu vim aqui foi para sair de um país que não me oferecia segurança. Então, eu cheguei aqui, eu falei, estou aqui por segurança, e a segunda foi muito forte para mim, foi minha decisão. Eu não deixei que fosse a decisão de outra pessoa. Eu não saí depois de um sequestro, eu não saí depois que tiraram minha casa. Eu saí como minha decisão de família, para dar um futuro diferente para meus melhor filhos. Na tua opinião. Mas aí você tem, obviamente, eu não sabia que hospital levar meu filho quando ele ficou claro. enfermo. As coisas mais práticas, claro. Eu não sabia como ligar para a escola. Eu tenho um monte de contos para te falar os erros que eu cometi no português. E era muito interessante, porque eu chegava a uma empresa que meu chefe era americano, meu outro chefe morava na Escócia, aí eu só falava em inglês. Eu chegava em casa, meus filhos já começaram a falar português, e eu falei, eu não vou falar português, nem tentar falar português, porque eu quero que eles continuem falando um bom espanhol. Porque nesse momento minha ideia era voltar. E aí eu falava espanhol em casa, direito, eu tentei que eles chegaram a ganhar vocabulário, porque 8 anos e 11, então era só espanhol correto, não deixava eles fazer nenhum portunhol, como estou falando aqui hoje, mas, e no trabalho era inglês, sabe? Então aí foi que eu perdi essa pegada com o português no meio. Mas acho assim, foi a melhor decisão. Meu marido viajava, ele morava na Venezuela, tinha o trabalho dele lá, a empresa. Então ele vinha para cá, me ajudava, mas o dia a dia era muito você difícil. Com dupla jornada de mãe, jornada de... E você entende que as escolas aqui no Brasil acolheram bem seus filhos? Melhor do que bem. Eu tive uma sorte que meus filhos estavam lá, uma escola marista. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, tem a maior escola marista de Latinoamérica. Que é lá eles estavam lá no Marista. Eles estavam lá na legal. Venezuela. Então, eles me acolheram como família, sabe? Então, para mim, eu vou te falar que o Arquidiocesano foi minha casa de segunda a sexta, porque nós temos aqui no Brasil uma coisa maravilhosa. As pessoas, quando estão aqui, não valorizam tanto, mas esse famoso período integral da escola. Meu Deus, eles ficavam todo dia na escola, almoçavam. Não tem isso em vários países. Aí você tem que ter a logística de almoço. Na Venezuela tinha de tudo, porque não tinha esse período. E aqui eles ficavam aí, e era minha família. Eu saía do trabalho, ia para o Arquidiocesano, tomava um lanchinho lá, eles ficavam fazendo esporte, e daí para casa. Então, de segunda a sexta, essa escola virou minha família. E a gente, conhecendo teus filhos, e eu tenho o prazer de conhecer, eles são super bem formados, assim. Claro que tem os valores obtidos em casa, mas a escola também teve o seu papel de colocá-lo... Assim, o Arquidiocesano, como eu te falei, eles têm seus melhores amigos, vêm de lá. Meus melhores amigos, assim que nos conhecemos, eram os pais dos amiguinhos dele. E lindo, porque quando eles chegaram na escola, era final de setembro, imagina, estava acabando a escola. Mas
todos os alunos chegavam em casa e pediam aulas de espanhol para os professores, porque eles queriam falar espanhol com meus filhos. Eles ajudavam, eles queriam... Então foi muito... Eu me senti muito bem acolhida, a verdade. Por isso que eu adotei esse país. E já que a gente está falando sobre isso, você já morou em uma porção de lugares? Eu queria que você falasse algumas coisas que você acha legal aqui no Brasil. Não adianta falar dos vizinhos que são muito bacanas, que a Rita é legal, que eu sou ótimo. Não, não. Vamos falar das coisas boas que você vê aqui no Brasil. O que que chama a tua atenção? Seja em termos de ambiente de trabalho, de ambiente de escola, mas também da sociedade, do dia a dia, do teu viver e conviver com brasileiros. Olha, o brasileiro, eu já sou brasileira e eu quero ser assim, é sorridente por natureza. E isso faz toda a diferença. Eu lembro quando eu fui na escola, aí estavam jogando, o primeiro dia que eu fui, aí uma criança caiu. Eu nunca vi uma criança chorar aí. Eles davam risada que ele tinha caído. Então, para mim, isso, quando eu penso na sociedade brasileira, eu penso numa sociedade alegre, sorridente. Aí eu também, depois eu vi o fato de família, sabe? Porque eu já morei, como eu falei, nos Estados Unidos, e era um negócio assim, chegava a sexta, os filhos fugiam de casa, iam namorar em casa dos amigos, final de semana. E era assim como que todos celebravam, os filhos celebravam dos pais, os pais celebravam dos filhos, era... Aqui não, aqui é um momento de ficar em família. Então, nunca eu fui convidada para uma festa que me falaram, as crianças não podem vir. Então, eu me senti acolhida como família. Eu também me senti educada, sabe? Eu vejo o brasileiro, a maioria fala muito mal do Brasil. Eu não suporto isso. O brasileiro é uma pessoa que acorda cedo, porque quer estudar, porque quer trabalhar, porque quer fazer exercício, porque quer ter uma vida saudável, porque tem que pegar transporte público que funciona. Eu sei que não é o melhor, tá bom. Não é como Inglaterra, que tem um horário, 8h10, tá bom, mas funciona. Tem um espírito de... Eu quero ir lá trabalhar, eu quero fazer. Então, nós temos que reconhecer que isso é muito valioso. As pessoas valorizam o trabalho. Eu tenho, desde que eu cheguei aqui, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Nunca faltou. Nunca faltou. Quando ela vai para a sua casa, porque eu falo, vai que a sua mãe está enferma. Vai. Você que fala. Eu que falo. Então, isso para mim é uma pessoa que ama e cuida do trabalho. Eu adoro que... Eu sei que não tenho muitas coisas para melhorar em temas de discriminação, mas não é uma sociedade que discrimina. Não é uma sociedade que tem coisas que você acha que são muito marcantes, sabe? Óbvio que tem coisas a melhorar, todos temos, mas é uma sociedade que abraça e que consegue conviver todos juntos, sabe? Então, para mim, isso é muito lindo. Eu vou te contar algo também. Quando eu cheguei aqui, eu vi, nossa, minhas crianças comem muito mal. O brasileiro come muito bem. As crianças de pequenininha comiam salada, fruta. Meus filhos aprenderam a comer no Brasil. Com os amiguinhos, com os outros meninos. Porque eu morava em Miami, imagina, era hambúrguer, não sei o quê. Na Venezuela se come bem, mas um pouco as crianças ainda não são também. E essas são coisas lindas que quando você mora aqui, você não percebe. Porque você, como fala em inglês, take it for granted. Mas tem isso. Eu adoro o fato de que esta é uma sociedade religiosa. Eu não estou falando católica, mas religiosa. Tem uma crença. Isso para mim também é um valor lindo de uma sociedade. Porque você tem alguém superior. Tem alguma coisa ali. Chame como você quiser. Budista, claro. Católico. Esse também para mim foi um fato interessante, que eu vi diferente, sabe? De outra sociedade onde não se fala, ou isso não é importante. Eu acho que isso para mim é um valor. E, por outro lado, também o brasileiro, desde que quem nasce no Brasil, sabe que tem um monte de pessoas na frente. Já tem 200 milhões que já moram aqui, não?
Então, eu adoro quando o brasileiro faz uma fila tranquilo. Eu viajo muito no avião. Você vai fazer uma fila com outra cultura, meu Deus, todo mundo quer tentar, quer pular a fila. Eu não sei se é porque nós somos muito mais educados, mas são coisas que não são percebidas por um brasileiro. Não. E eu amo a ordem, eu amo a cultura. Gente, eu amo cachorros e aqui as pessoas todas amam cachorros também. Todos não é gostam de igual cachorro. em todos lados. Sabe que eu ouvi uma coisa hoje, e eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né? Que a gente não consegue se ver. A gente vê uma imagem da gente, ou no espelho, ou numa câmera, numa filmagem, tanto que uma criança só vai entender que o reflexo dela é ela depois de 8, 10 meses, não é alguma coisa assim. Eu acho que você está falando exatamente isso. A gente aqui não consegue se ver, a gente não enxerga isso tudo e coloca isso como se fosse uma coisa natural, todas essas qualidades, e vai colocando, os defeitos são exacerbados e as qualidades são relativizadas. É engraçado isso. E para mim, Victor, eu te falei dessas coisas pequenas, porque o grande todo mundo conhece, assim. A potencialidade do Brasil, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu acho que eles não sabem em que país eles estão. É uma potência, sabe? Quando eu comecei a ver estatísticas da quantidade de água que tem no Brasil, de laranja, de gado, eu falei, isso aqui é uma potência. Eu não falei disso porque todo mundo sabe nos livros, mas eu estou te falando das coisas que podem ser... É porque tem a impressão que o livro é o livro, o livro é o livro, é uma coisa que está lá longe e a realidade é aqui. A realidade é essa bagunça. O livro é uma coisa bonita, mas a realidade é uma bagunça. É lindíssimo, na verdade. Com essa potencialidade do país, você não vê arrogância no brasileiro. Eu pensei, se eu viesse nascido nesse país, eu fosse a mulher mais arrogante, eu estaria assim, eu sou do Brasil, que sabe? legal. Porque é assim. E você não vê, você vê que o brasileiro é humilde. Acolhedor eu acho que é mesmo, né? Acolhedor eu acho que é. Não, eu tô falando porque a gente teve a oportunidade, eu e a minha mulher, a Rita, a gente teve a oportunidade de morar fora um tempo, morar lá nos Estados Unidos. Moramos 3 meses lá. Ninguém nos convidou para ir na casa. E todas as pessoas que a gente convidou para ir na nossa casa, de uma forma educada ou não, não vieram. Pessoas com quem a gente convivia no trabalho, a única pessoa que foi nos visitar era um brasileiro. Claro, o brasileiro vai, porque aí já chega, já traz uma garrafa de vinho, já vai comer com a gente, aí tudo bem. Mas realmente, e essa hospitalidade brasileira, que eu não estou falando daqui, eu estou falando de todo mundo. E olha, vocês já, esse espírito brasileiro, vocês já pegaram bem também, vocês recebem como ninguém, né? Ó, e eu tinha vontade de ficar conversando aqui com a Mardelli a noite toda, mas como sempre a gente tem que terminar, a gente acaba tendo que colocar um ponto final na história. E eu sempre termino, Mardelli, com 2 perguntas para as pessoas. Eu falo, me dá uma palavra ou uma palestra sobre a vida nos negócios. O que você descobriu? O que você tem que dizer para as pessoas sobre a vida nos negócios? Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo na vida do negócio é que você tem que fazer com uma sonrisa. Você, de verdade, tem que gostar do que você faz. E tem pessoas que ainda não se acharam. Então, o que eu falo é, procura isso que te dá essa paixão, essa vontade de seguir para frente. Na praticidade, eu sou muito pragmática. Eu nunca tenho mais de 3 prioridades no negócio. Para mim, mais de 3, não consigo. É nenhuma. Então, você pode contestar 100 e-mails, você pode fazer, mas tem que ter 3 objetivos claros, seja de hoje, seja da semana, do mês, do ano, mas tem que ter 3 que você não vai deixar cair. E depois você tem que ter uma vida plena, eu não falo balanceada, porque quando eu comecei a trabalhar era aquele discurso, 8 horas de trabalho, 8 horas para dormir, 8 horas para descansar. Mentira. Hoje a vida está toda combinada, mas tem que ter, sim, uma saúde mental, em onde você seja, além de ser uma pessoa de empresa, ser uma pessoa de harmonia,
espiritual e de corpo, sabe? Estar presente, você cuidar disso, porque senão não dá. Você não, se não tem saúde, não pode trabalhar por muito que você goste de trabalhar. E se não tem um alma, um porquê para fazer suas coisas, vai faltar sempre algum elemento, está faltando. Então, são três coisas juntas sempre. Muito legal. E uma palavra ou uma palestra sobre esse negócio chamado vida. Não, a vida é a coisa mais linda que um ser supremo nos deu. E aí, o que você faz aqui, você adorna isso com afetos, com viagens, com cultura, mas você está aqui para deixar um legado também. Então, eu acho que cada dia você tem que abraçar como se fosse o último dia e o primeiro. Você tem que aprender e você tem que dar alguma coisa. Então, não é para final de semana. Não é. Então, eu acho que isso para mim, a vida é harmonia, a verdade. Que delícia. Mardeli, muito obrigado. Obrigada. Hoje eu tive mais essa oportunidade de falar com essa super mulher, Imagina. Mardeli, empresária, mãe, filósofa, incrível. E quero agradecer também vocês que estão com a gente. Vecina. E quero agradecer vocês também que estão aqui e até a próxima.